Olá, Paulo Maués Correia, mais uma vez com vocês aqui no Ponto de Leitura no canal da editora Pacatatu. Mais uma vez, a exemplo do que aconteceu no vídeo anterior, eu gostaria de apresentar algumas obras do professor Vicente Salles. Para quem não conhece, o Vicente Salles é um dos maiores nomes da pesquisa de temas amazônicos de todos os tempos. E neste segundo vídeo eu gostaria de apresentar às senhoras e aos senhores algumas publicações do professor Vicente Salles que abordam a história e alguns aspectos culturais que são relevantes, se não inusitados até, né? Então, vamos primeiro com a história, né? Este livro aqui, Marxismo, Socialismo e os Militantes Excluídos, foi o primeiro que o professor Vicente Salles publicou aqui na editora Pacatatu. É uma publicação de 2001, a respeito da qual eu não vou comentar muito, porque não fui eu quem revisou. Mas, para quem se interessa por temas como a cabanagem, é uma pedida, né? Mas quem quiser aprofundar seu conhecimento em relação ao tema, a publicação principal é esta aqui. Esta é uma versão luxuosa, em capa dura, do Memorial da Cabanagem. Esta é uma das publicações mais importantes em relação ao tema, né? Nesta edição aqui há um prefácio luxuoso da professora Magda Ritt, que é uma pesquisadora renomada em relação a esse tema, professora da Universidade Federal do Pará, sem contar, gente, o cuidado da edição, com o selo de qualidade da editora Pacatatu. Aqui ele aborda o contexto histórico que antecede a cabanagem, o contexto da cabanagem propriamente e aquilo que aconteceu a posteriori. Tá? É uma visão muito abrangente e que mostra as conexões da cabanagem com aquilo que acontecia não só no Brasil, mas no mundo inteiro. É uma publicação que merece muito cuidado, que merece ser lida com muita atenção, e eu tenho certeza que você que está visitando Belém neste período de COP não vai se arrepender de levar este pedacinho da nossa história e saber que nós somos um povo aguerrido, um povo que sabe valorizar sua identidade cultural, que sabe protestar quando devido e que temos muita história para contar. O próximo livro que eu gostaria de apresentar às senhoras e aos senhores é este livro aqui, que é a segunda edição. Esta foi a primeira publicação que eu revisei do professor Vicente Salles, que é O Negro na Formação da Sociedade Paraense. Aqui na capa já traz um elemento que diz respeito a um traço cultural do negro na Amazônia e no Brasil, que é a capoeira. A capoeira é um dos temas abordados aqui. Existe uma abordagem muito abrangente, porque é um livro composto por ensaios que eram ensaios avulsos e que foram reunidos aqui, né? De tal forma que há temas muito variados, e eu vou apresentar só um tiquinho aqui do sumário. Evidentemente tem mais um capítulo a respeito da cabanagem, a respeito da escravidão na Amazônia, que tem as suas nuances que são diferentes do que aconteceu em outros lugares, né? O papel do negro nas transformações do século XIX, isso é muito relevante, né? Também tem um capítulo que diz respeito às guerras dos quilombos no Grão-Pará, né? E tem muito mais a respeito das mulheres negras também. Tem umas coisas muito importantes aqui. Eu acho que o capítulo que eu mais gosto é esse que fala da folga do negro, que é uma folga sempre muito aspeada, né? Porque é conquistada também com muita contestação, né? Tem muito mais nesse livro. É claro que é uma síntese daquilo que o Vicente Salles escreveu ao longo da vida. Ele que é autor de outros livros que tematizam o negro, né? E que aqui tem este trabalho como um bom resumo e também uma boa introdução. Depois as senhoras e os senhores podem procurar as demais publicações do Vicente Salles que tematizam o negro. É um conjunto que o torna um dos pesquisadores mais produtivos em relação a esse tema. Vocês já devem ter percebido que o Vicente Salles era um pesquisador muito plural. As perspectivas desses livros que eu já comentei são perspectivas que se associam à antropologia, à história, ao folclore, mas ele vai num campo muito mais abrangente. Por exemplo, a literatura, né, que se faz presente em todo o conjunto de abordagens dele, mas aqui nesta publicação tem um foco muito preciso, que é a obra do
nosso principal romancista, o Dalcídio Jurandir. Aqui tem a reunião de artigos do Vicente Salles, de ensaios de autoria dele, tematizando a obra do Dalcídio Jurandir, e eu tenho assim o orgulho de dizer que eu organizei este volume junto com a Marina Salles. Aqui a gente conseguiu colocar não só os artigos publicados, mas também 2 inéditos que o Marcelo Salles, filho do Vicente Salles e da Marina, conseguiu localizar no computador do Vicente Salles. Então, mesmo sendo fragmentos, recortes, a gente fez questão de organizar e colocar à disposição dos leitores. Essa daqui é uma obra fundamental para quem se interessa pela obra deste romancista paraense, deste romancista marajoara, chamado Dalcídio Jurandir. E para você que gostaria de ter uma leitura mais leve, mais divertida, engraçada mesmo, o Vicente Salles também pode proporcionar isso nesta publicação aqui, Lambadas de Cachaça, que é um dicionário da cachaça. Ele faz um verdadeiro passeio pela cultura da cachaça. Existe uma cultura da cachaça aqui no Pará, sobretudo por conta da existência de alambiques, especialmente na região do Baixo Tocantins. Essa pesquisa se centrou especialmente neste recorte geográfico. E aqui tem muita palavra engraçada, gente. Aquela que matou guarda, por exemplo, né, é só lendo. O que há de mais interessante aqui não é simplesmente o levantamento vocabular em torno deste verdadeiro objeto de cultura e de festança, né, que é a cachaça, mas também aquilo que ele chama de abonações. O que são as abonações? São fragmentos, são citações que ele retira de livros do perfil mais variado que vocês possam imaginar. Desde uma obra literária a um livro de viagens, ele faz esse recorte e nos dá uma verdadeira aula de cultura com esse procedimento que é maravilhoso. Portanto, só uma dosezinha, gente, das Lambadas de Cachaça, mas vocês podem pegar a garrafa todinha no site da Editora Pacatatu ou na nossa livraria.